Zone. Galera do Red Zone, não deu para ficar longe sem falar o que está acontecendo, não. Coisas estranhas estão no ar. Pois é, a gente está fazendo esse programa extra aqui para vocês de uma situação que está crescendo mais do que deveria, ou de repente está crescendo como deveria, no momento certo, onde as pessoas podem tomar novas decisões, infelizmente, a custa um pouco mais alta do que deveria. Mas vamos lá. A gente falou há pouco tempo de problemas que estavam ocorrendo com o TikTok. Começou problemas na Nova Zelândia, depois teve na Austrália, teve países na Europa que não gostaram muito da situação, como estava sendo utilizado o TikTok. Aí a Canadá, primeiro alguns estados americanos reclamaram, depois Canadá tirou o uso do TikTok de entidades governamentais. O negócio foi piorando, ninguém se emendou, vamos falar assim, como diriam os vovôs, né? E aí chegou um ponto que o Canadá disse: não quero mais TikTok para pessoas menores de 18 anos. Pois é, não ficou só por aí. Ocorreu uma situação bem estranha que, diante de problemas que ocorreram na Venezuela, né, 3 jovens morreram, porque começaram a fazer desafios via TikTok. Morreram 3 jovens e mais de 200 se intoxicaram, se envenenaram, inalando substâncias tóxicas, a gente não sabe qual, mas é muita criança envolvida. E para piorar, né, no meio dessa balbúrdia toda, o Trump foi lá e fez assim: olha, precisamos colocar regras, precisamos proteger nossas crianças. Então aí vem a pergunta: e por que nós estamos aqui? A impressão que dá TikTok está com os dias contados, ou as mídias sociais vão ter que tomar novos caminhos para permanecerem do jeito que estão pelo mundo todo. Inclusive, há poucos minutos, o Mark Zuckerberg já aceitou trabalhar da mesma forma que o X vem trabalhando, né? Lembrando que há pouco tempo Meta e a X estavam numa briga ferrenha. Então as coisas estão mudando e a gente achou importante vir até aqui e conversar com vocês. É importante, um momento estranho assim, meio badalado, não é mesmo, Amate? Vamos lá, concordo contigo, total. Um momento muito estranho está acontecendo. Vamos separar assim, você lançou diversas coisas no ar, né? Vamos separar a primeira coisa, separar TikTok de Meta. Eu acho que um debate que está acontecendo pelo mundo inteiro, uma coisa é a privacidade, então, quais dados estão sendo coletados e o que estão sendo feito com esses dados. Então, essa é uma coisa muito importante. No mundo inteiro, e não é só com TikTok e Meta, com todas. Exatamente, é com todo mundo. A outra é assim, a gente acha até engraçado o cara ele proibir o uso do TikTok em organizações militares, governamentais, etc. Você tá lá para ver videozinho de dancinha ou você tá lá para trabalhar? Então, para mim, isso daí tá corretíssimo e no celular corporativo não devia se poder instalar isso daí, a não ser que você trabalhe investigando esse tipo de coisa. Ponto. Né? Ter uma justificativa plausível para o uso disso daí. Ótimo. Um cenário que a gente está vendo a gente está vendo que o mal ele existe e ele vai andando de plataforma por plataforma. A gente, né, algum tempo atrás, a gente chegou a falar, tinha vários desafios para crianças, desafio da baleia azul e outras coisas, onde as crianças estavam morrendo, né? Em alguma mídia social aí, que eu não lembro nem qual que é. Qual é o cenário? Está acontecendo isso, aconteceu agora na Venezuela, agora no final do ano na Venezuela. Algumas crianças, como o Alexandre falou, intoxicação, então o desafio era colocar alguns produtos dentro de um saco e ficar cheirando quem aguentava mais, só que eram produtos químicos, tá? Então várias foram intoxicadas e foram parar no hospital,
e teve algumas que morreram, e outras eram desafios mais, sei lá, se podemos chamar de pesados, relacionado a remédios que as crianças tinham que tomar, então, tomar algum tipo de sonífero, fazer uma live e tentar ficar acordado o maior tempo possível. Então, depende da quantidade de remédio para dormir que a pessoa toma descontroladamente, né? Principalmente esses remédios controlados. É por isso que chama controlado. Quando você toma descontroladamente, acontece alguma coisa muito ruim, que era o que estava acontecendo. A gente começa a ver dois cenários aqui. Um cenário é, cadê os pais dessas crianças que não estavam controlando essas crianças? E dois, o que as mídias sociais estão fazendo para coibir esse tipo de coisa e ajudar a prender os criminosos que estão fazendo isso. Esse eu acho que é o maior cenário aqui. Então, educação familiar e acompanhar os filhos, né? Tem que existir e a gente sabe que está cada vez mais distante esse pedaço. Então, sinto muito pelas crianças ou pelo que aconteceu com essas famílias, mas os pais são responsáveis de alguma maneira. Ponto. Agora, qual é a outra parte? As mídias sociais, elas protegem os logs, as informações delas e muitas vezes dificultando até algumas investigações para que esses criminosos possam ser literalmente retirados do ar, né, ou retirados do convívio social, para que eles não façam mais esse tipo de mal com as crianças ou com qualquer outro que seja. Então tem um debate muito grande aí. E tem um terceiro ponto, né, Mate? Porque, assim, quando o Estado não está presente, criminosos e outras situações se aproveitam disso e ocupam espaço. Quando coisas que são utilizadas por pessoas normais começam a desandar e não ter controle, o Estado quer se colocar à frente dessas situações. Então, aí o Estado está preocupado com as crianças morrendo. O Estado está preocupado com o aplicativo que pode ou não ser espionado, espionável, ser espião. Então, começa a misturar um monte de coisa. Exato. Né? Aí que vem o problema. E tudo está em cima de um ponto. O que é integridade e privacidade. Privacidade. O que acontece? A gente já comentou isso. As pessoas, quando querem estar em ambientes totalmente públicos, como mídias sociais, elas deveriam abrir mão de alguns controles que ela acha que são de direitos dela. Né? Então, me desculpa, eu acredito que mídias sociais não pode ser como uma internet totalmente aberta, tem que ter mais controles. Aí sim, eu acho que o Estado deve controlar. Aí sim, as empresas devem ser cobradas para ter controles melhores e assim, ofertar essas informações quando solicitadas. E aí vem a briga, né? Que o cara quer estar no mundo social, mas ele quer continuar como se fosse privativo. E dá bagunça, cara. Ale, eu concordo totalmente. É assim, a internet como território livre é uma coisa. Agora, o dono da plataforma, qualquer que ela seja, ele tem responsabilidade em cima disso daí. Ele tem responsabilidade, acho que principalmente quando está entrando criança na rede, e a gente sabe que somente a partir de uma determinada idade, a cabeça da criança começa a fazer alguns tipos de decisões coerentes, né? De entender alguns riscos que normalmente as crianças não entendem, e daí a gente sabe que tem pais omissos que não estão nem aí, dão essas redes sociais para as crianças, que era só um videozinho, era só uma dancinha que ela ia assistir, e esse só uma dancinha acaba acontecendo alguma coisa que nem está acontecendo na Venezuela, e que nem a gente já relatou outras vezes, de óbitos de gente morrendo, tá? Por causa de brincadeiras de muito mau gosto, né? Não sei nem se pode ser chamado de brincadeira de mau gosto isso daí, mas aonde as crianças querem fazer parte de alguma coisa, né? Tipo ritual de iniciação, que tem em diversas culturas, tá ótimo, mas não
rituais mortais aonde você passa pelo ritual e morre depois, né? Não faz o mínimo sentido. Uma criança não tem noção para fazer essa análise. Não E tem daí responsabilidade. é onde volta esse ponto que você está falando. Como ninguém está fazendo nada, pronto, né? Entra o governo para impor uma coisa, mas o governo devia conseguir ou pedir ajuda de especialistas para separar os pedidos, né? Exatamente, porque daí nós precisamos de controle para esse tipo de coisa que está acontecendo. Como é que eu monitoro esse tipo de gangue, esse tipo de assédio a crianças, ou esse tipo de possível coisa que possa acontecer com as crianças, né? Pronto, esse é um ponto. Os outros pontos, vamos debater em outro fórum, numa outra data, e não colocar tudo no mesmo saco e tentar fazer alguma coisa gigante, cheia de brecha, né? Onde acaba não funcionando. Só vai piorar, só vai piorar. Só. Né? E aí a gente vê aquela situação, pô, quando a gente pega, eu vou até citar as ferramentas, o próprio TikTok, ele faz uma análise de direitos autorais no momento da publicação de qualquer vídeo. O YouTube faz análise de direitos autorais, pedaços musicais, sempre que qualquer vídeo é publicado. Gente, se eu consigo colocar validações em cima de dados musicais ou dados autorais que sejam, por que que não existe um grupo, sei lá, um conjunto, um big data que tenha palavras-chave que, de repente, acionam um alarme, né? Você vai se trancar no armário e cheirar isso por 5 horas. É uma frase. A inteligência artificial está aí. Será que não poderia ter alguma análise nesse sentido? Identificador de imagens? A gente está vendo crime à torta à direita utilizar coisas absurdas. Será que não existe nenhum método? Ou será que essas empresas estão muito bom do jeito que está e não querem investir nisso? Eu vou mais por essa linha, Leide. Está muito bom do jeito que está e eu não quero investir nisso. Eu acho que as ferramentas a gente tem hoje em dia, foi o que você falou, tá? Ferramenta para pegar direito autoral, ferramenta para descobrir pornografia, tá? Subiu uma imagem pornográfica, a ferramenta ela bloqueia a imagem, bloqueia o perfil, consegue fazer o combo completo. Por que não? As palavras do chat, né, serem monitoradas. A gente cai num outro ponto, que é o seguinte: tá bom, faz de conta que o chat é privativo e tudo mais. Cara, a partir do momento que tem uma plataforma tomando conta, tá? Eu acho que é tipo condomínio. Você tem que aceitar algumas coisas em prol da comunidade, né? E nessa, você tem que entender que uma plataforma de uma rede social não é alguma coisa para conversas sigilosas, não é alguma coisa para privacidade. Se você está se expondo ali, você está expondo a sua privacidade ou você está expondo alguma coisa. E daí, a hora que todo mundo aceita isso daí, a rede começa a monitorar esse tipo de situação, né? E a gente acaba descobrindo o crime antes de acontecer. O cara ele consegue chegar, talvez, alguns minutos antes da pessoa morrer ali, ou talvez alguns minutos antes do crime acontecer. Porque, como o Alexandre falou, são palavras e textos que qualquer, sei lá, programador júnior conseguiria fazer para detectar. Tá bom, estamos falando de uma rede social com milhões, talvez bilhões de pessoas. Então, comecem pequeno. Então, mas só que aí tem o seguinte: a gente fala que são bilhões de pessoas. Eles vão falar assim, não dá para a gente validar tudo. Espera lá. Se tudo que é publicado é verificado direito autoral, pedaço musical, põe uma música que você acha legal num clipe, se não tiver autorizado, o clipe não vai pro ar, cara. É limado na hora. Então, qual que é a dificuldade de colocar situações que envolvam crianças? Então vamos fazer o seguinte: todas as crianças, ou seja, menores de 18 anos,
16 anos, sei lá, não podem mais mexer com mídias sociais. Como seria feito esse controle? Hã? Como que isso seria feito? Porque o cara está em casa, né, no computador do pai, e aí o IP é o mesmo? Não vai mudar o IP para criança. Câmera aberta todo o tempo, Ale? Pois é. Para fazer a validação facial 100% do tempo ali. E aí o resto? Como é que você controla o resto? Não é, e daí tem o que estão fazendo com essas imagens depois, né? É assim, teve quem foi? Foi a própria Austrália que falou, olha, como vocês vão fazer não me interessa, mas vocês devem ter tecnologia suficiente para fazer isso daí, se vira. Né? A Austrália peitou dessa forma e falou, não tem mais, ponto final. O Canadá falou que não quer mais, mas não colocou as posições como devem ser feitas. Os Estados Unidos, o Trump, agora ele assume mês que vem, fevereiro de 25, disse que vai pegar pesado em cima dessas sanções. Agora, sanções, entenda-se várias coisas, né? Voltamos àquela história, né? Que a gente falou até no último programa. A Kaspersky é russa, não queremos mais a Kaspersky aqui. TikTok é chinês, não queremos mais TikTok aqui. Não tem sentido, porque os iPhones que eles utilizam têm peças da China. Os computadores que eles utilizam têm peças da China. As TVs que todos assistem em casa, por mais smart ou menos smart que seja, têm peças da China. Então, eu ainda sou a favor dos controles e não sanções. Quando você diz sanções e limites, sei lá, pelo menos deveria ser traçados os limites e comprovados, né? Da mesma forma que eu não posso tirar uma coisa do ar sem provar que está errado. Mas fizeram isso agora com a Kaspersky. O Canadá simplesmente foi lá e falou, não quero mais TikTok aqui, porque ele já estava desconfiado desde a coisa do governo. Então, cara, fica muito complexo isso. Eu não sei onde vai parar. Agora, o pior, isso está há os últimos 2 anos, no mínimo, essa discussão. Desde a pandemia começou-se essa discussão, mais que 2 anos, né? Já está 3, 4 anos, já desde a pandemia. E aí, o que mudou? Nada, só está piorando. As pessoas estão discutindo mais e mais e mais. E pior, crianças e adolescentes estão morrendo. Aí o negócio fica feio, né? Infelizmente, eu acho que essa situação ela já foi comentada antes. Mais uma vez, a rede social acaba não fazendo nada, ou acaba ficando de braço cruzado, fazendo de conta que não é com ela, esperando, né, o cúmulo da paciência que se resolva sozinho. Tem que entrar um governo e tomar uma medida autoritária dessa daí, de vou bloquear você no meu país, e daí a pessoa faz a conta de quanto isso vai dar de prejuízo, e daí fala, não, peraí, nós vamos colaborar, vamos trabalhar, vamos isso, vamos aquilo. Mas, infelizmente, eu acho que o modelo que a gente está vendo é esse. É aquela história de, tipo a multa, né? Enquanto não dói no bolso, a pessoa pega e não se liga do que está acontecendo. E com as redes sociais, eu acho que está acontecendo algo muito nessa linha. Muito nessa linha. Essa situação da Venezuela, minha opinião, é completamente contra esse tipo de situação. Eu vou lá, cobro uma multa de 60 milhões de reais da TikTok. Aí eu falo assim, não, faremos um fundo de apoio às vítimas. Gente, não é esse o ponto. A gente precisa antever as situações, né? E quando políticos apenas tomam decisões sem especialistas técnicos, acontecem essas balbúrdias, essas coisas malucas, cara. Né? Não é por aí. Né? Alexandre, você lembrou uma coisa muito boa, que é o seguinte, né? A multa, esse dinheiro tem um destino, diferente de várias outras multas que a gente já comentou aqui, que o governo fala assim, haverá uma multa, e o dinheiro vai para onde? Vai para Nárnia, vai para o limbo, vai para onde? Aqui, o dinheiro tem um fim, só que esse fim, ele não resolve o problema.
E exatamente o que você comentou é, não, peraí, vamos fazer então, essa multa vai para uma empresa, um sistema, um X para investigação, para conseguir prever, para proteger, para alguma coisa específica. Aí mostra direcionamento correto. Exato. Acender vela para defunto não alegra ninguém, cara. Esse é um ponto. Então, mais uma vez, a gente tem a cor certa na posição errada. Algumas medidas elas estão bem na linha de como a gente acha que deveria ser, mas deu um tirão para fora ali, fez uma curva que não devia. Tá perto, mas vamos ver para onde vai esse tipo de coisa. Outra que a gente tem falado há muito tempo e a gente vai continuar monitorando e a gente vai continuar comentando, né, esse tipo de coisa. Vamos continuar de olho e comunicando às pessoas. Essa do TikTok a gente está de olho faz tempo. E a que me surpreendeu mais ainda é essa virada de mesa do Zuckerberg, falando que vai mudar assim, controles da Meta, das políticas, simplificar as políticas de conteúdo para restaurar a liberdade de expressão. Opa! Pera lá! Em que momento se tornou público que a liberdade de expressão deixou de existir? Olha que coisa maluca que é isso! Né? Então, ficou uma situação para lá de estranha essa. Né? Então, quer dizer que realmente a Meta, nós com Instagram, WhatsApp, Facebook, estavam todos sendo monitorados e coisas sendo bloqueadas? É isso mesmo? Ficou estranha essa declaração, você concorda? Sim, eu concordo. O texto ficou muito estranho, principalmente por causa do seguinte. O que aconteceu, né, com o X, né, ex-Twitter, vamos chamar assim, o Donald Trump tinha feito algumas postagens lá e as postagens foram apagadas e os perfis eliminados. E daí foi essa parte que começou-se a se falar de censura. Atualmente, o que acontece? Existem, vamos chamar, entidades que validam os fatos em várias redes sociais, inclusive, né, sei lá, no Facebook, né, Meta, e essas entidades, elas não vão mais existir, primeiro começando pelos Estados Unidos, e depois, depende de como for a aceitação, vai ser feito para os outros países também. Qual é a ideia? A ideia é a própria comunidade vai julgar se aquilo está certo ou se aquilo está errado. Eu fico me pensando na comunidade de terraplanista que continua achando que a Terra é plana, né? Eles têm direito de se expressar? Sim, têm direito de se expressar. Daí você fala, é redonda. 50 vão falar que é plana, tá? Então tá bom, deu 50 para 1. Tá, a Terra é plana, é verdade naquilo lá. Né? Em vez de ter uma outra entidade que tenha especialistas, cientistas e tudo mais para analisar e dar o parecer deles, né? Fica esse lance da comunidade que agora sim eu acho que pode ter uma manipulação muito maior por robôs automatizados que, independente do que você fale, eles escolhem a pessoa e fala, cara, o que ele está falando é verdade ou o que ele está falando é mentira, né? Tem a lista ali das pessoas e como é que vai ser o voto. É o Homem-Aranha plantando bananeira. Bem Homem-Aranha plantando bananeira mesmo. Né? Isso daqui, cara, são dois assuntos muito delicados, mas que podem realmente mudar o mundo das mídias sociais. E quando a gente fala hoje, alterar, mudar, transformar o mundo das mídias sociais, a gente está falando diretamente com o dia a dia de milhões de pessoas. Porque mídia social hoje o cara faz negócio, faz propaganda, faz venda, né? Faz aquisição de gente para escolas, para cursos, né? Divulga inaugurações, tendências, moda. Cara, eu acho que essas pessoas nunca viram
quanto poder passou a ter as mídias sociais em tudo no mundo. E agora o negócio começou a pesar, né? Tem gente já morrendo, tem outros preocupados, tem gente achando que não tem mais liberdade de expressão, outros acham que pode falar o que quiser, outros brigam que não querem mostrar a cara, outros acham que estão mostrando a cara demais. Tá estranho isso daí. A gente está no momento de virada de página mesmo, hein? Eu acho que tem que ficar muito claro o que a gente não viu ainda, né? Os primeiros comentários apareceram hoje, mas como é que a gente define o que é liberdade de expressão e o que é censura? Né? A pessoa ela falar que ela gosta do vermelho, mas ela não gosta do azul, é uma opinião. Isso podia ser com qualquer cor. E a gente está falando somente de cores, né? Como é que funciona aonde a pessoa vai ser bloqueada porque ela deu uma opinião, porque ela gosta de alguma coisa ou não gosta da outra, ou vai ser censurada porque ela falou alguma coisa que alguém não gostava. E provavelmente alguém que inverta as cores, por exemplo. E onde vão estar as responsabilidades de cada um nesse mundo? Eu acho que não pode ficar somente na mão da Meta, do TikTok, do Google, do YouTube, né? Como também não pode ficar apenas na mão de um governo ou de outro, né? Então, tem muita coisa acontecendo e eles estão se distanciando das pessoas que trabalham diretamente com tecnologia. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Política é uma coisa, tecnologia é outra. Tá? Podem caminhar juntas? Seria divino, seria maravilhoso. Mas requer mais atenção de todo mundo. Esse é o ponto. Bom, acho que é isso, né, Mati? Acho que está bem levantado o que a gente queria trazer para todo mundo aqui. Vamos colocar isso para que todos vejam. Vamos fazer nossas distribuições para que todos fiquem bem informados. Estamos abertos às perguntas, né? Só falar talk2rca@gmail.com. A gente vai estar respondendo sempre diretamente ali, sem problema nenhum. E quinta-feira, agora, a gente vai voltar a fazer o programa e vamos voltar nesse assunto para que todos vejam. Beleza? Clica no sininho, assina o canal, para que quando tiver vídeos novos desse daqui, fora do horário, alguma coisa especial, vocês sejam informados também. Isso, inscrevam-se, tá? Mantenham-se informados. Mais do que nunca, é importantíssimo estar informado. Beleza? Bom, gente, só isso. Alexandre Melini, tchau, tchau. Do meu lado, Fernanda Matti. Quer falar mais alguma coisa, Matti? Acho que já falamos tudo, né? Tudo. Tchau, gente. Até mais. Edson.